o querer viver, eu não sei se a palavra certa é genuinamente para isso, talvez. Mas assim, a sua vontade, né? Não, eu quero viver numa intensidade que Honestamente, né? isso é, É. é genuíno, é honesto, é do coração, é de um propósito de vida que a gente não consegue materialmente explicar, né? Fisicamente, às vezes, explicar sobre isso, mas essa energia toda se movimentando, né? Sim. 5 meses depois eu fiz novos exames e nos meus novos exames não tinha mais nenhum tumor. Havia o tumor que estava espalhado no pulmão se recolheu, desapareceu. Do retroperitônio também foi dissolvido uma matéria que é bem provavelmente uma necrose, né? Uma matéria morta. Então, tive total remissão, de forma que os médicos já não puderam sustentar a indicação que eles haviam feito, né? De fazer mais quimioterapia e fazer transplantes de medula e outras cirurgias. Eles já não podiam me recomendar isso e falar, agora você só continua fazendo exames, porque é, é um tabu para os médicos também lidar com isso. E Uma quando eles médica de viram? uma equipe inteira, uma médica, ela falou, cara, ela me falou, né, assim, na nossa intimidade, falou, cara, você se curou, você é um milagre. Mas, assim, de forma geral, os médicos, eles olham isso com muito distanciamento, assim, não vamos falar sobre o que você fez, mas a partir de agora você não precisa mais fazer o que a gente falou que você tinha que fazer. A partir de agora você só faz acompanhamentos com a gente, mas não querem entrar no mérito, No sabe? Não mérito, querem aham. falar sobre o que aconteceu com você. Não tem uma curiosidade científica, inclusive, né? Entendi. Porque eu acho que tem um conflito de interesses Sim, ali que eu aham. respeito, né? Sim, Eu acho que tá ué. tudo bem, Aham. mas a conversa com os médicos é algo assim Tenso, fria, fria, acaba ficando tenso, fica né? fria, Aham. fica uma coisa assim, sabe? Você se curou, mas o que aconteceu com você? Ninguém quer saber. Ninguém me chamou Aham. pra falar sobre isso aqui, como a gente tá conversando, Sim, né? aham. Nenhum médico, assim, a não ser amigos médicos, né? Porque eu tenho a Sim. sorte de ter amigos médicos que Que quiseram querem te saber. ouvir, querem saber, É, querem entender. então, eu me curei assim, né? E eu considero que foi uma cura. Mas veja bem, quando eu digo me curei, é claro que eu estou considerando esses exames que mostraram clinicamente que meu corpo não tinha mais tumor maligno. Mas eu confio que a cura é essa passagem de consciência, onde a gente passa a agradecer a vida assim plenamente e entender que não há nada mais importante que isso. Nada mais importante, nada pode fazer mais sentido do que viver assim com agradecimento e considerar que Agradecimento. a morte é uma amiga que está perto e ela vai nos chamar. Ela precisa ser olhada. Eu tenho um compromisso também de observar e olhar e chamar a morte para perto todos os dias. Então, todo dia que eu estou no meu silêncio, eu falo, morte, vem aqui, né? A gente vai se encontrar. Então, vamos ficar aqui quietinhos juntos. Eu quero estar muito bem quando a gente se encontrar. Eu quero fazer uma passagem, quero ter o merecimento de fazer uma passagem assim, sabe, serena, abençoada. E quero aprender com você. Eu considero que é minha professora, então eu chamo ela para perto. Então eu acho que a morte é algo que precisa ser Isso. refletido, meditar sobre também, né? Isso. Olhar de perto. Então, amada, É. assim, muito do que eu quero comunicar na vida hoje tem a ver com conduzir as pessoas para o silêncio, para que essas questões naturalmente sejam vistas, observadas, as nossas sombras, as nossas inquietudes, os nossos fantasmas internos, os nossos acessos de loucura, os nossos medos e sobretudo esse que eu considero que é um medo assim primordial, né? Que é um medo que tá espalhado assim na sociedade e regendo muitas das nossas escolhas, né? Sim. O medo da morte. Então a vontade de ser imortal, a vontade de colocar tudo no meu corpo para eu assim viver para sempre, uma ideia de
Que assim, em sã consciência ninguém confessa. Mas lá Sim. dentro, alimentando um medo de morrer, eu procurando me segurar de todas as formas da matéria, acumulando dinheiro, ou acumulando remédios, acumulando uma segurança. Então vou viver de forma segura, porque eu quero aqui sobreviver, mas esse medo inconsciente da morte, eu falo inconsciente porque ele geralmente está bem escondido. Esse medo inconsciente da morte, ele leva a gente a um estado de sobrevivência, né? Então a gente passa a sobreviver. E esse sobreviver é algo muito parecido com a morte, né? Porque você deixa de viver o seu ser, você começa a viver na instância do eu inferior, né? De fazer assim, né? De eu não vou ali porque eu quero, mas não vou me controlar aqui e acolá, né? O sim para a vida, ele vai ficando pequenininho, ele é substituído por um não, que também é inconsciente. Então a gente entra num estado de negação com a vida, de conflito, né? E é tão legal isso que você tá profundo, trazendo. o assunto é profundo. Eu tô até o assunto é profundo. Falar pra ele, gente, sendo bem sincero, ele tá tão incrível assim, porque assim, eu tô cheio de ponto de interrogação na cabeça. Quem me conhece sabe que eu tô travada aqui com as 4 patas no teto. Meu Deus, porque eu acho que no contexto que você vivenciou, né, que foi e é, né, uma experiência única e exclusiva sua, a gente sai desse contexto e acho que até abre para mais uma reflexão. Por exemplo, quando eu trago histórias que a pessoa fala assim, ó, na hora da morte, a pessoa fez uma reflexão, né? Não tem muitos relatos assim, né, que a gente vê. Leia a carta da pessoa que estava perto de morrer e o que essa pessoa trouxe de experiência, né? Então, fala muito, eu queria estar mais com a minha família. Eu queria estar mais com os meus filhos, eu queria me reconciliar com alguém que eu estava muito magoado, ou que eu não queria dizer aquelas coisas naquele momento, enfim. Eu acho que traz para algumas reflexões sobre isso, né? O que a pessoa queria, na verdade, era ter a oportunidade de fazer essa reflexão, de tomar, creio eu, essa consciência, né, que a gente está trazendo aqui para a mesa, e que ela pudesse ter feito isso antes de uma situação crítica, né? Geralmente são coisas muito simples, né?